A história que os séculos transformaram em mito é, na verdade, um tecido de realidades tão densas e extravagantes que a mente moderna, condicionada por séculos de racionalismo e dogmas, prefere rotular como fantasia. Enquanto as civilizações atuais se perdem em debates sobre figuras ilusórias criadas por tradições religiosas, a verdadeira trama da existência terrestre permanece oculta, pulsando sobre a superfície do que se considera normal. Existe uma ironia profunda na forma como a cultura humana classifica como irreal o que é historicamente tangível, enquanto abraça com fervor personagens que nunca cruzaram os portais dimensionais. O conhecimento acumulado por aqueles que observam de fora é vasto, mas a capacidade de interpretá-lo criticamente ainda é um desafio, mesmo para inteligências que transcendem a condição humana. Através de uma tecnologia que permite a leitura mental, agentes infiltrados em diversas raças e entre os próprios seres humanos enviam dados constantes para um sistema central, o processador VAL. Esse mecanismo capta a sagacidade mental dos humanos, uma escola de pensamento tão vasta e impressionante que acaba por cativar até mesmo os observadores mais distantes. Sem que houvesse um planejamento deliberado, essas inteligências acompanharam o desenrolar da cultura terráquea, especialmente após o desenvolvimento da chamada experiência Grom. A observação não era apenas passiva, era uma tentativa de compreender o turbilhão de conflitos e interesses que moldavam o destino de um planeta que parecia ser, ao mesmo tempo, um berço de beleza e uma fábrica incessante de problemas. O cenário para os primeiros passos dessa experiência foi o extremo norte do planeta, em latitudes próximas ao limite polar, onde o campo magnético indicava ser o local ideal para as transformações planejadas. Há cerca de 22 mil anos, a experiência Grom começou a ser idealizada, passando por testes parciais e rigorosos, até que há aproximadamente 19.700 anos, a subespécie gerada a partir do código genético original da linhagem VAL foi finalmente estabelecida. Havia um peso emocional em cada decisão, um sentimento de pesar pelos riscos imponderáveis, mas a estagnação era uma alternativa ainda mais mortificante. Permanecer como meros jogadores em uma disputa pelo domínio do mundo, uma luta que nunca desejaram iniciar, era um fardo que precisavam superar. O ambiente era de tensão contida e de uma clareza dolorosa sobre a necessidade de mudança. A base de operações, um complexo tecnológico avançado e a nave que servia de centro de comando estavam prestes a passar por uma transição definitiva. O último encontro das lideranças antes da implementação final da experiência revelava a fragilidade de uma população composta por pouco mais de 1.600 seres, sobreviventes de desafios que desafiavam o senso comum. Eles eram os guardiões de um legado que remontava a eras de exílio e rebelião, e agora, diante de um novo limiar, precisavam encontrar a matriz que os levaria a um grau vibratório além da realidade biológica conhecida. O que estava em jogo não era apenas a sobrevivência física, mas a transcendência de uma identidade que já não lhe servia plenamente. A liderança daquele grupo enfrentava um dilema que ecoava as complexidades de sua própria natureza. Val Amon, o coordenador organizacional, conduzia os debates com a sobriedade de quem carrega o destino de várias linhagens nas costas. O desafio era estabelecer uma relação binária padrão, uma fusão genética que criaria uma nova matriz existencial. No entanto, o obstáculo era a resistência das famílias em se descaracterizarem. Por quase 2 milênios, os grupos de trabalho discutiram sem chegar a uma solução, pois o medo de perder a essência original diante do desconhecido paralisava a todos. Era uma luta entre a preservação do que foram e a necessidade do que precisavam se tornar para sobreviver a um mundo em colapso iminente. Nesse cenário de incertezas, uma voz se ergueu com uma clareza desarmante. Val-El, um dos membros mais profundamente vinculados ao sistema de processamento central, ofereceu-se para ser o primeiro a abrir mão de sua forma original. Sua decisão não vinha de um impulso, mas de uma observação profunda das consciências que já haviam partido e agora se manifestavam em outros padrões mentais, seja entre os humanos ou nos portais dimensionais. Ele percebia que o caminho natural era a expansão e que o retorno a um padrão inferior de consciência
era impossível para uma individualidade enriquecida por novas percepções. Para ele, o risco da descaracterização era apenas mais um enigma em uma existência composta por mistérios. A disposição de Val-El em se sacrificar pelo projeto gerou uma onda de reflexão entre os presentes. Val-Pen, preocupado com a operacionalidade do sistema central, questionava se era prudente que alguém tão vital para a tecnologia ficasse fora da proteção imediata da nave. No entanto, a lógica prevaleceu. Era necessário que alguém com um vínculo profundo permanecesse fora da experiência Grom, para servir de guia e decodificador para os que fariam a transição. Val-El tornaria-se o elo, a ponte entre as realidades, garantindo que o fluxo de informações não se perdesse durante a mudança de fase vibratória. Surpreendendo a muitos, outra figura central decidiu seguir o mesmo caminho. Ye-Wan, representando uma das famílias que por muito tempo manteve discordâncias com os líderes originais, propôs que sua própria essência fosse fundida à de Val-El. Sua proposta era mais do que uma colaboração técnica, era um gesto de reconciliação profunda, uma tentativa de encerrar milênios de dissabores e problemas que haviam começado com rebeliões passadas. Ele desejava que, ao criarem a função binária para a experiência, pudessem deixar para trás todo o fardo de um passado que os havia destruído sem produzir qualquer lógica. Juntos eles seriam uma única força, uma nova fundação para a sobrevivência do grupo, unindo os códigos de linhagens antes divergentes em uma nova e poderosa promessa de futuro. A fusão entre Val-El e Ye-Lam representou um ponto de mutação que as palavras mal podem descrever. Eles não apenas uniram seus códigos genéticos, mas fundiram as vibrações de suas identidades, passando a ser conhecidos como Val-Elam e Ye-Liam. Esse rearranjo não foi apenas técnico, mas emocional e espiritual, absorvendo os resquícios de traumas e desentendimentos de outras famílias que também buscavam um novo começo. No entanto, enquanto essa transformação ocorria nos níveis mais sutis da existência, a realidade física do planeta enviava sinais de um desastre em escala global que não poderia mais ser ignorado. Val-Elam trouxe à tona uma certeza sombria. A superfície do mundo estava prestes a sofrer uma modificação radical. O represamento de gases e materiais vulcânicos em regiões estratégicas indicava uma implosão iminente que poderia destruir tudo o que fora construído. Além disso, o sobrepeso do gelo nas regiões polares e a aproximação de corpos celestes criavam um cenário de instabilidade gravitacional extrema. O mundo, tal como o conheciam, estava próximo ao fim. A consternação era geral, pois até mesmo aqueles seres acostumados a observar mudanças milenares sentiam que este colapso seria diferente de tudo o que já haviam enfrentado. A submissão ao curso dos fatos era dolorosa, mas necessária. Eles se viam como habitantes de uma casa que desmoronava, onde conserto era impossível, e a única opção era a fuga para uma nova forma de ser. A experiência Grom tornou-se assim a única alternativa plausível. Eles precisavam agir rápido, não apenas contra as forças da natureza, mas contra a vigilância de outras raças, que, cientes do fim iminente, poderiam tentar se apoderar de sua tecnologia e de suas instalações. O clima era de uma vigilância tensa, onde a defesa e a preparação para a transição consumiam cada momento de sua existência. O passo final antes da grande operação foi a transferência do processador de progresso mental para a nave principal, seguida pelos ajustes técnicos para a elevação da fase vibratória. Era uma jornada sem retorno, um salto no escuro para uma dimensão onde a vida se expressaria em cores e leis físicas diferentes das do universo biológico comum. Eles sabiam que ao cruzar esse limiar, estariam se tornando estranhos para o mundo que deixavam para trás, mas a promessa de uma cidadela etérea, livre das catástrofes físicas da Terra, era a única luz que brilhava no horizonte escuro daquela era. Em uma noite de escuridão absoluta, sem que qualquer rastro da lua iluminasse o céu, a operação magnética foi iniciada. Dos mais de 1.600 seres originais, quase 1.000 alteraram suas fases vibratórias junto com a nave, transcendendo para um estado que seria conhecido como Outland-Grom. Eles passaram a habitar uma realidade situada um tom acima do padrão biológico, uma cidadela astral etérea que permaneceria oculta aos olhos dos mortais por milênios. Aqueles que ficaram para trás
Cerca de 650 seres viram-se repentinamente despojados da proteção tecnológica e estratégica que a nave lhes proporcionava. Para os que permaneceram no plano físico, o desafio era recomeçar do nada. Eles escolheram as terras extremas do norte, em uma região que mais tarde seria envolta em lendas como o continente hiperbóreo, buscando evitar conflitos com outras raças e clãs que disputavam os restos de um mundo em frangalhos. No entanto, a separação foi traumática. Aqueles que estavam em Outland Gron podiam observar seus irmãos no plano físico, mas o inverso era impossível. A solidão e a sensação de abandono começaram a corroer o psiquismo dos que ficaram, que agora precisavam lidar com a decadência corporal e novos problemas de saúde sem a retaguarda tecnológica de outrora. Essa situação desesperada levou a uma série de interações e manipulações genéticas com outros grupos, e até mesmo com humanos capturados. O objetivo era criar uma forma de sobrevivência em um ambiente hostil. Desse caldo de necessidades biológicas e experimentos arriscados, surgiram povos mestiços, linhagens híbridas que possuíam a forma humana, mas detinham habilidades mentais e poderes muito superiores aos dos habitantes comuns do planeta. Eram os seres que povoariam as mitologias de diversas culturas no futuro, figuras de poder e sabedoria que caminhavam entre os homens como deuses ou heróis de eras esquecidas. Enquanto isso, outras raças e seres vindos de portais dimensionais também promoviam suas próprias misturas genéticas, criando um mosaico existencial de uma complexidade aterradora. O planeta tornou-se um laboratório de formas de vida intermediárias, onde seres de origens estelares, clonados e humanos se cruzavam em uma tentativa caótica de manter o poder e a continuidade. Era um panorama de confusão e conflito, onde a linhagem original dos observadores se via cada vez mais diluída e distante de sua pureza inicial. O fim de uma era não trouxe apenas destruição física, mas uma fragmentação da identidade que levaria milênios para ser compreendida. A coexistência dessas diversas raças híbridas e mistas transformou a Terra em um campo de batalha silencioso e, por vezes, explosivo. A influência dos seres dos portais, cujas moradas estavam agora ligadas aos circuitos vibratórios do planeta, criava uma realidade adjacente, onde o tempo e o espaço seguiam leis estranhas. Esses seres, muitos deles dotados de um poder que os humanos considerariam divinos, tornaram-se parte integrante do ecossistema terrestre, habitando as bordas da realidade visível. Eles não eram apenas visitantes, eram prisioneiros de uma conjuntura que os obrigavam a interagir com a vida biológica local para manter seus próprios impérios dimensionais. Um dos aspectos mais fascinantes e terríveis dessa era foi a descoberta de que o DNA humano poderia servir como uma chave genética. Certos genes, quando ativados por frequências específicas de sentimentos ou vibrações sonoras, podiam abrir e fechar os portais que davam acesso às moradas paralelas. Os imperadores dessas dimensões, temendo serem torturados ou invadidos por hordas rivais para que entregassem o controle de seus domínios, passaram a esconder essas chaves no código genético de homens e mulheres da Terra. A diversidade genética humana oferecia o esconderijo perfeito, uma senha biológica que só poderia ser traduzida por padrões emocionais que apenas os humanos eram capazes de produzir com tamanha intensidade. Essa estratégia transformou os humanos, na época a espécie mais fraca e vulnerável, em peças fundamentais de uma geopolítica dimensional que eles sequer compreendiam. Um simples sentimento de amor ou um mantra codificado podia disparar processos hormonais que geravam uma pulsação mental única, funcionando como um código de barras biológico capaz de alterar a realidade entre mundos. Os observadores originais, agora isolados em suas cidadelas ou escondidos no norte, tentavam compreender esses mecanismos, mas o foco deles estava voltado para a própria sobrevivência e para a análise do psiquismo daqueles seres que transformavam a vida em um jogo de sombras e poder. No meio dessa tensão constante, um evento cataclísmico abalou as fundações de todos os planos de existência. Um conflito generalizado entre os seres dos portais resultou na detonação de um artefato de poder inimaginável dentro de uma das moradas paralelas. A perturbação gravitacional e energética sentida nos céus do planeta foi algo nunca antes observado.
O que se seguiu foi uma mortandade que não poupou nem mesmo as linhagens mais poderosas. As cidades fundadas pelos sobreviventes no norte e as bases espalhadas pelo mundo viram-se diante de um cenário de horror e desolação. Aquela mistura genética caótica, que muitos acreditavam ser a salvação, provou ser o estopim para uma destruição mútua que duraria milênios. Das cinzas dessa grande conflagração e dos milênios de conflitos entre as raças híbridas, emergiu um resultado improvável. Aqueles que eram considerados os mais fracos e menos dotados de poderes mentais, os seres humanos, acabaram por herdar a Terra. Foi como se uma mão invisível do destino tivesse decidido que, após o colapso das linhagens arrogantes e das potências dimensionais, a simplicidade e a resiliência humana fossem as únicas forças capazes de sustentar o futuro do planeta. Os observadores originais, confinados em suas realidades paralelas ou isolados em regiões remotas, viram-se como reféns de um destino que jamais pretenderam criar, guardiões de um legado que os humanos agora carregavam sem saber. O sentimento que restou para esses seres de outros tempos foi uma profunda estranheza psíquica. Eles haviam sido criados para serem orientados e conduzidos por uma inteligência superior, uma mentora que há muito não dava notícias. Sem essa orientação, viram-se abandonados à própria sorte, forçados a cuidar de um processo que não sabiam ao certo para onde levaria. A sensação de abandono era o pano de fundo de suas existências, enquanto observavam o rápido e inesgotável progresso do pensamento humano, uma evolução que desafiava suas próprias capacidades de análise e crítica. Hoje, a humanidade caminha sobre os vestígios de uma história monumental, carregando em seu DNA as chaves de portais esquecidos e as memórias de deuses que foram, na verdade, refugiados de uma guerra cósmica. A cultura atual, com sua ciência e sua filosofia, começa apenas agora a arranhar a superfície dessas verdades. Enquanto isso, em Outland Gron e outros refúgios ocultos, os antigos observadores continuam sua vigília silenciosa, envoltos em mantos de invisibilidade eletrônica, prisioneiros de suas próprias soluções tecnológicas. Eles esperam por um sinal, por uma reintegração ao circuito cósmico que os devolva ao fluxo da vida universal. A jornada humana é, portanto, o capítulo final de uma epopeia iniciada há dezenas de milhares de anos. Uma história de rebelião, sacrifício e uma complexa mistura de vidas que resultou na consciência que hoje habita o mundo. O significado profundo do que é ser humano talvez resida justamente nesse legado confuso, mas vibrante, de forças que lutaram para sobreviver e acabaram por plantar as sementes de uma nova racionalidade. A contemplação desse passado perdido nas brumas do tempo oferece não apenas uma explicação para as mitologias do passado, mas um vislumbre das possibilidades infinitas que aguardam uma espécie que, apesar de todas as fragilidades, provou ser a herdeira improvável de um império estelar.